E aí vamos, 2 de novembro, né? Dia de Finados. Que é o dia de Finados, né? Para as pessoas espiritualizadas, especialmente o povo católico, para os cristãos, né? O dia de Finados ele é, segundo a crença, um processo que faz a louvação da ressurreição, da volta dos mortos, lá no fim dos tempos, na parúcia, né? Então, o dia de Finados seria, na verdade, uma celebração à vida, que, segundo a crença vigente, ela é eterna. A passagem física, ela é simplesmente um episódio da existência. Portanto, respeitemos, né? Respeitemos pelo mundo. Estas celebrações adquirem feições as mais diversas, né? No México, o Dia dos Mortos é um dia de alta celebração, de festa, do encontro com as almas, por mais que digam os teóricos do catolicismo que não se deve tentar o encontro com as almas. Mas a questão que fica nesses dias tão brutos, né, de Gaza, de Ucrânia, da matança no Rio de Janeiro, de uma incapacidade crescente de convivência e de tolerância, né? O que fica é a vida dos vivos, nós. O que podemos fazer nesses tempos tão bicudos, né? Tão bicudos. Pois saibam, quando eu vejo isso que está acontecendo agora, e eu achava que a extrema-direita tinha realmente enfraquecido, sabe? Porque as pautas da extrema-direita, que na verdade a gente não sabe quais são, né? A pauta da extrema-direita é pau na esquerda, todo mundo é comunista, ninguém presta, uma pauta de costumes, né? Uma pauta que tem uma pretensão totalitária. A diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo está na pretensão que o totalitarismo tem de, inclusive, interditar as relações privadas. No mundo autoritário, as interdições se estabelecem na esfera pública, nos espaços públicos. O mundo totalitário não. O mundo totalitário, ele gera uma condição ético-normativa que pretende estruturar um modo de convivência privada de acordo com os padrões desta normatividade que os donos do poder têm. Então é muito grave, né? A extrema-direita no mundo, não é só no Brasil, né? No mundo. Vejam o governo Trump. Aquela agenda 2025 deles, né? Ela está se realizando. É a aniquilação da agenda woke, é a hiperconcentração de poder no presidente da República, é a desconstrução dos aparatos de controle de Estado, etc, etc, etc. Veja o Bolsonaro quando liberou o armamento no Brasil, né? A primeira coisa que ele fez foi eliminar a capacidade de rastreamento de armas no Brasil. Isso aí é para quem quiser ver, né? O problema é que pouca gente, ou quem quer ver, não tem protagonismo político nos dias de hoje. Então, essas agendas conservadoras, entre aspas conservadoras, porque não são conservadoras, são reacionárias, né? Este mundo reacionário comeu o conservadorismo, comeu mesmo. Ainda existem uns e outros aí que tentam
alguma coisa, mas são incompetentes, porque se entregaram. Hoje o mundo conservador, a direita liberal no Brasil, ela briga para titular os despojos do Jair, que se quer Messias e que não passa de um Bolsonaro, né? É assim, basta ver. Olha o Congresso Nacional. Só que com esse episódio do Rio de Janeiro, a extrema-direita brasileira, este mundo reacionário, a partir daquelas almas todas que passaram desta para outra, retomam com força, com potência, um discurso político que poderá, a depender do que eles fizerem, ser eficiente. Quando eu digo eficiente, é eficiente eleitoralmente. E por que ele é eficiente eleitoralmente? Porque na sociedade ele já recebeu aprovação. Porque a sociedade é o que ela não é outra coisa. No Rio de Janeiro, mais de 60% das pessoas aprovaram aquela matança. E já vamos dizer aqui, né? Pode falar, leva bandido para casa. Não é essa a questão. Isso não é pauta de esquerda, isso não é pauta de direita, não. Isso é uma pauta do Brasil. É uma pauta da sociedade, mas as capturas, elas acontecem. E o mundo reacionário, como fala com aquele sentimento mais primitivo do ser humano, consegue capitalizar esses temas de segurança, matança, pena de morte e etc, que não resolveu nada nunca, né? Por exemplo, olha o Cláudio Castro, esse governador do Rio de Janeiro. Eles estão lá desde 2019. Ele se elegeu, ele era o vice-governador do Witzel, aquele cara que foi caçado e que dizia que tinha que atirar na cabecinha. E o idiota lá depois foi eleito, eu acho que no primeiro turno, inclusive, no Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro elegeu o cara. Eles estão lá desde 2019. Resolveram o quê? Olha a quantidade de operações desse tipo que eles fizeram, deste naipe. Só não tinham matado cento e tantos, né? Mas uma lá foi 30, outra sei lá quantos, mais 30 e tantos, daquele jeito. E tá aí o resultado, ou seja, eu critico esse tipo de operação por conta da ineficiência. Isso não produz resultado nenhum. Tá lá, tentem entrar no Alemão, na Penha e tal. Continuam dominados pelo Comando Vermelho, mas o tema deles é pegar este fato, esta condição, e fazer uma plataforma política. Veja o que fizeram, já falei isso aqui, com aquela reunião de governadores. É um troço tão escrachado que ninguém vê. E, de fato, a esquerda, o pessoal mais, vamos botar nesses termos assim, humanista, tem dificuldade de tratar com essa questão. Mas não é porque sejam incapazes, é porque o discurso é difícil de ser validado, especialmente pela mídia brasileira e pelas elites brasileiras. Este é o meu ponto. A validação. Não há possibilidade de eficiência política se não se constituírem os meios, os mecanismos, as formas, os discursos que os validem. E quem normalmente produz esta validação? A mídia, as elites. Só que no Brasil, a mídia e as elites são comprometidas com um espaço, com um ambiente que flerta com o reacionarismo. Isso pode trazer para nós consequências muito fortes, consequências que nós veremos agora, em como esta questão do Rio de Janeiro vai se desdobrar do ponto de vista da organização política brasileira. No Congresso Nacional já começaram as disputas. Lá tem uma PEC, agora eles querem criar o tal de narcoterrorismo. Narcoterrorismo que é um tiro no pé, porque permite a outros países intervenções externas. Veja o que os Estados Unidos estão fazendo com relação a México, Colômbia, é o tal de guerra ao narcoterrorismo. Terrorismo é uma coisa, né? Mas como também já falamos aqui, essa turma, eles usam as palavras como eles bem entendem. Eles sentam sobre 120 e tantos cadáveres e falam em paz.
Eles tentam golpe de Estado e falam em liberdade. E agora querem dizer que o crime organizado é terrorismo. Terrorismo é outra coisa. Mas é importante, sabe, que no Dia dos Mortos nós possamos celebrar as nossas próprias almas, as almas dos vivos. Mas, para fazer isso, nós precisamos olhar para o lado. E na política existem algumas coisas que são mandamentais. A ingenuidade não cabe no mundo da política. O romantismo não cabe no mundo da política. O poder, ele não tem vazios. O problema é esse. É nessa estruturação de coisas, como é que nós conseguimos, por exemplo, não enxergar Gaza e aquele absurdo que foi feito em Gaza, a Ucrânia, o absurdo da invasão da Ucrânia, o Trump anunciando que vai voltar a fazer testes nucleares, etc, 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 coisas absurdas, mas que estão aí, só que elas estão aí com um elemento que, do meu ponto de vista, é chave. São validados. Nos Estados Unidos, vejam as redes de televisão e de comunicação que apoiam o Trump. Isso determina o êxito ou não desta ou daquela política. Então não dá para fazer de conta que a luta pelo poder não está bombando no Brasil e a extrema-direita retomou. E retomou forte. Vamos ver se eles conseguem sustentar, porque as manchetes estão aí. O povo já elegeu Bolsonaro uma vez e quase reelegeu numa segunda vez. E vejam, mais de 60% das pessoas aprovam a maior chacina feita no Brasil. Chacina, sim. Este é o conceito, chacina. Matança. Ah, era um montão de bandidos? Sim, era. Mas isso não deixa de ser uma matança que no Dia dos Mortos nos digamos assim, nos imporia um mínimo de reflexão. Vamos nessa?